sim, o tema está baseado no verso 5, mas nós vamos estar lendo o versículo de 4 e 5. Depois estaremos lendo também o Gênesis, capítulo de número 3. Glórias a Jesus. Encontraram aí Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5, para quem ainda não encontrou, fica lá no final da Bíblia. Diz assim o texto: mas também tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 3. Quero estar lendo dois versículos aqui. Versículo de número 7, versículo de número 21. Gênesis 3, verso de número 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pode se assentar. Nós já tivemos uma palavra abençoada na noite de ontem pelo pregador Guilherme. Ele trouxe aqui uma mensagem expositiva, trazendo aqui todo um contexto histórico dessa carta de Sardes. Então eu quero me ater aqui em uma mensagem textual dentro desses dois versículos a qual acabamos de ler, acreditando que Deus estará nos dando a direção pelo teu Espírito, para que nós possamos sair daqui deste culto essa noite com a consciência tranquila, sairmos daqui com uma consciência direcionada para um futuro muito próximo, a qual este texto de Apocalipse venha se cumprir em nossas vidas, venha ser notório em nossas vidas. Quando falamos, ou quando lemos a respeito da igreja de Sardes, o irmão Guilherme ontem deixou muito bem explicado aqui o contexto desta carta. Então eu vou só deixar registrado aqui um complemento sobre o significado do nome Sardes. Sardes quer dizer aquele que escapa. E é bem propício dentro do texto que nós lemos. Dentro desta carta enviada por Jesus para a igreja de Sardes. E o que Jesus quis dizer com isso? Para
coisas que estava por vir. Quando observamos o texto lido, nós entendemos que em Sardes já se tratava de uma igreja que a corrupção espiritual, moral e sexual já havia devastado a igreja, já havia destruído a igreja. Quando observamos o contexto dentro desse texto lido, nós entendemos que, apesar da condição que se encontrava a igreja de Sardes, os olhos do Senhor, ele também pôde observar que em meio a uma igreja caída, corrompida, ainda havia dentro dela alguns remanescentes, alguns que não se contaminaram, alguns que não se deixaram levar por conversas de outrens, o que é natural, o que é comum. Quando algum ou alguém se levanta contra aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo instruído, algum ou alguns que às vezes não concorda porque a sua opinião é a que vale. Quando alguns se opõem, quando alguns se juntam para fazer um motim contra aquilo que não aceita. A igreja de Cristo precisa fazer sim motim, mas não contra aquilo que a palavra de Deus nos instrui, mas fazer um motim serrenho contra o pecado. Por que não se juntam para combater o pecado? Por que não se juntar para afrontar o que é contra a palavra de Deus? Mas alguns se rebelam, alguns fermentam. Era o que acontecia na igreja de Sardes. Havia um grande fermento na igreja de Sardes, e o fermento ia crescendo. O fermento ia contaminando um, e contaminando o outro, e contaminando aquele, ao ponto de que dentro da igreja já se existia a apostasia, já existia aqueles que já não usavam mais da fé, já não criam mais. Dentro da igreja de Sardes, alguns que se ajuntaram e se rebelaram contra a sã doutrina, contra os ensinamentos bíblicos ou os ensinamentos de Cristo, porque o que se pregava para a igreja era aquilo que Cristo havia ensinado. Quando nós lemos a respeito da queda de Adão e de Eva, lá em Gênesis, a queda foi porque ela deu ouvido à serpente.
acontecia dentro da igreja de Sardes, mas foi o irmão, foi a irmã, eu acredito, é mulher de Deus, fermentando, gerando discórdia, gerando rebelião contra a liderança do ministério. É mulher de Deus, é homem de Deus. Acontecia isso em Sardes. Por quê? Porque quando se chega a um ponto de uma igreja estar toda fermentada, o fermento não veio de uma só vez. Começou por um, por dois, por três, por quatro. Daqui a pouco já tem um grupo, metade da igreja. E vai continuando fermentando. E daqui a pouco a minoria, que ainda não está contaminada. Olha o que o texto diz aí. Olha o que nós lemos aqui. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Algumas, não eram muitas não, dá a entender que a maioria da igreja de Sardes já estava contaminada. Eva, ela acabou cedendo às conversas da serpente depois de estar muita aproximação. Imagino que Eva não foi enganada logo da primeira conversa. Eu acredito que não, pastores. A Bíblia não fala. Mas eu acredito que ela ia passear pelo jardim, daqui a pouco vinha a serpente lá, toda bonitona. Vem cá. Vamos bater um papo aqui, vamos dialogar, vamos conversar um pouquinho. E aí ela fazia a sua investida, e ela falava, não, isso não, ó. No dia seguinte está Eva andando pelo jardim. Chega junto. Tem novidade, pode contar. E a conversa de Eva, ou a conversa da serpente para Eva, é uma conversa mentirosa. E é uma conversa agradável, porque o fruto era desejável. Olhando-se, se desejava. E a serpente diz, não, aquilo que Deus falou é mentira. Não, isso não tem problema não, não é nada disso não. Cuidado com quem você anda pelo jardim. A serpente não estava fora do jardim, estava dentro. Eu vou tomar cuidado com aqueles lá de fora, porque eles querem virar minha cabeça. Mas o diabo, ele é astuto demais. Às vezes ele se infiltra no meio. Dentro da igreja. Para gerar divisão. Para gerar destruição. Cuidado! Quem você seleciona
vezes, o que gera dentro da igreja o fermento, às vezes é por desejos e vontades pessoal. Eu não concordo com o que o pastor está falando. Eu não concordo que tem que ser desse jeito. Aí começa. Tem que ser do meu jeito, do jeito que a pessoa acha que é. E aí ela não quer ficar sozinha, ou ele não quer ficar sozinho nesse assunto. E aí começa a trazer conversa para um, conversa para outro. E aqueles mais miolos morrem. Os miolinhos mais fracos. Começa a emprestar o ouvido e começa a ficar contaminado. Eu também não concordo não. Vamos lá, vamos tirar satisfação. Vamos colocar o pastor na parede. Vamos enquadrá-lo. Ele vai ter que concordar com a gente. Ele vai ter que mudar essa ideia dele. Ele vai ter que ser do jeito que a gente quer. E Eva foi na conversa da serpente. E através da conversa veio o pecado. Ela cedeu às mentiras que a serpente lhe contou aos ouvidos. E por isso, ela peca. Mas já que ela pecou, não vou ficar sozinho no pecado. Ei, Adão, vem comigo. Vem ser feliz. E Adão cede também. Quando eles saboreiam o fruto proibido, logo abriu-lhe os olhos do entendimento. E eles percebem que estão nus, que a sua vergonha está exposta. E aí vem Deus falar, chamar, conversar, dialogar, como era de costume na viração de todos os dias. Mas agora ele se esconde de... Todo dia conversava com Deus. Mas quando veio o pecado, primeira coisa é se esconder de Deus. Quando veio o pecado, primeira coisa é começar a faltar os cultos, é começar a brigar, começar a querer se esquivar. Não é, mano. Deus vai falar comigo lá, não é bom não, melhor ficar em casa. Mas tá bom, eu tenho que ir para a igreja também, né? E aí vai para a igreja, mas quer esconder o seu pecado. Adão e Eva se escondem quando Deus chama, e depois ele se apresenta para Deus como? Com folha de figueira. Querendo esconder a sua vergonha. Quantos dentro da igreja estão dentro da igreja, mas estão se escondendo, estão vestindo umas vestes para encobrir o seu pecado. Estão escondendo o pecado. Estão escondendo os seus erros. Mas uma veste que o tempo vai desgastar, logo vai ser mostrado os seus pecados. Não tem como esconder o pecado ou a vergonha com as vestes de figo, folha de figo, de figueira. Não tem. O tempo vai acabar mostrando toda a vergonha. E aí quando se aparece diante de Deus, Deus logo vai questioná-los. Mas eu te chamei, Adão, e você não veio. Senhor, eu vi que eu estava nu e me escondi. Mas já estava com a folha de figo, não adianta, vai ter que confessar. Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Foi a mulher. Adão parece que estava querendo culpar Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Como querendo dizer, o Senhor que é culpado porque mandou sua mulher. Deus vai questionar Eva, foi a serpente. Todo o pecado tem as suas consequências. Tem a sua justa retribuição.
Para todos, olha, de uma forma ou de outra. Mas quando Deus sentencia cada um pelos seus erros, a misericórdia de Deus é imensa. A misericórdia de Deus é inexplicável. Vira para cá, irmãos. A palavra está aqui. A misericórdia de Deus é inexplicável. Não tem como explicar a misericórdia de Deus. Por mais que aprontamos, que erramos, que falhamos, que pecamos, que somos rebeldes, aí nós chegamos diante de Deus, Deus usa de misericórdia mais uma vez. Vai amanhã de novo, vai depois amanhã de novo. Meu Deus, tem misericórdia? Tá bom, eu sou o Deus da misericórdia. A misericórdia de Deus é inexplicável. É tão imensa que não tem nem como explicar. Que nos alcança todos os dias. Porque se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, esses adolescentes não estariam aqui. Sabe por que estamos aqui? É pela imensa misericórdia de Deus. É a misericórdia que não tem como explicar. Porque nós não merecemos a misericórdia. Nós somos rebeldes demais. Nós só aprontamos. Mas a misericórdia de Deus vem sobre nós. E a misericórdia de Deus alcançou Adão e Eva. E falou: rapaz, o que vocês estão querendo esconder com essas folhas de figo não vai dar certo. Se bater um vento mais forte, leva embora. Se o vento não levar, logo vai se secar e vai se espalhar. E a vergonha vai estar exposta. Aí o Senhor vai lá, mata um animal e faz túnicas com a pele de animais. Ou seja, uma vestimenta durável. Uma vestimenta que vai durar com o tempo, que não vai expor a vergonha. Tudo isso apontando para a cruz, para Cristo. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus olhando para a terra e dizendo: não tem um justo sequer, todos pecaram. Não tem um, todos pecaram. Mas apontando-se para o Calvário, Jesus, o Cordeiro de Deus, dá a sua própria vida, porque até antes de Cristo o homem queria encobrir os seus pecados. E queria encobrir com o quê? Com sacrifício de animais, de pássaros, derramamento de sangue de boi. Mas era só temporário. Mas aí veio o Cordeiro de Deus para encobrir os nossos pecados, para encobrir as nossas vergonhas. Uma vestimenta durável, mas provisória. Nossa, está falando heresia essa igreja. Heresia. Não vou explicar. Cristo vem, morre na cruz, derrama o seu sangue para remissão dos nossos pecados, como querendo dizer: o pecado que vocês cometeram não tinha como ser encoberto. Por mais que vocês tentassem esconder, não iria conseguir. Mas agora, com o meu sangue, através do meu sangue, os seus pecados estão purificados.
instruir qual era o verdadeiro caminho. Glória a Deus. O caminho que nos conduz à vida eterna. O caminho da salvação eterna. Ele veio não só para remir os nossos pecados, para nos purificar e para cobrir a nossa vergonha, mas ele veio nos instruir dizendo: olha, a partir daqui para frente, anda por esse caminho, para que a sua vergonha não seja exposta, para que os seus pecados não sejam expostos. Ande por esses caminhos, ande pelo meu caminho. Aí Jesus, ele mesmo diz: quer saber qual é o caminho? Eu sou. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou. Aleluia. Mas, mesmo Jesus vindo, nos cobrindo os nossos pecados, nos redimindo, nos lavando no teu sangue, todavia, o homem continua errante pelo caminho. Mesmo com todas as instruções que ele nos deixou, ainda assim somos errantes pelo caminho. Mas ele veio e foi para a glória e nos aguarda para aquele grande dia nos encontrarmos com ele. Enquanto esse grande dia não chega, ele envia os seus profetas, ele envia os seus ministros, ele envia os seus servos para continuar trazendo na memória aquilo que ele nos ensinou, para não cair no esquecimento. Todos os dias ele vai nos instruir, nos ensinar, nos fazer lembrar que éramos miseráveis pecadores. E sempre instruir o caminho que devemos andar. Glória a Deus. E a igreja de Sardes, que é o tema aqui, sabia disso. Ela era instruída pelo caminho da verdade, mas se corromperam. Deixou o fermento corromper. E isso não era somente com a igreja de Sardes. Muitas outras igrejas também embrenharam pelo mesmo caminho do pecado. O pecado da imoralidade. O pecado da ganância. O pecado da usurpação. E muitos outros por aí afora. E Paulo, ele vem para instruir as igrejas. Paulo, ele vai dizer, em 2 Coríntios 6, 14 ao 17, Paulo instrui a não descrentes. No versículo 17, ele cita o Antigo Testamento como uma ordem separativa, diz o Senhor: e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, 2 Coríntios 7:1, como continuação do trecho anterior. Ele descreve: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, o apóstolo adverte os cristãos a não se associarem àqueles que vivem em
instrução de Paulo para as igrejas. Para 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, o apóstolo expressamente alerta que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvida a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, originadas pela hipocrisia do homem mentiroso. Você está entendendo? Que aquele mesmo demônio, lá no Éden, que conseguiu fermentar a mente de Eva, ele continua atuante hoje no meio. Alguns já estão se apostatando-se da fé. Alguns já não pregam mais que Jesus vai voltar. Não pregam. Alguns já ensinam que a igreja vai permanecer aqui, que quando morrer é o final de tudo, não vai ter juízo, não vai ter julgamento. Já não acreditam-se mais que haverá um grande trono branco. Aleluia. A apostasia é uma das maiores armas que está em evidência no século 21. A apostasia está gerando no meio do povo de Deus a seguinte questão: o pecado já não é mais pecado. Não, isso pode. Não precisa você se esforçar para andar em santidade, porque a sua salvação já está garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre, pode pecar. Há apostasias. A igreja de Sardes estava nesse contexto, que nada mais tinha problema, que nada mais tinha pecado, que nada mais me fazia mal. Mas aí Jesus, quando escreve essa carta, ele vai dizer: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Coisa boa anda com Jesus. Quem anda com Jesus mantém suas vestes limpas. Quem anda na companhia de Jesus mantém as suas vestes alvejadas. Tem veste? Tem, mas está rasgada. Tem veste? Tem, mas está manchada. Tem veste? Tem, mas está muito comprida. Vamos cortar mais um pouco. A Bia estava ensinando isso aqui. A Bia estava nos instruindo aqui, né? Que veste você tem vestido, tanto espiritualmente quanto física? As vestes que atraem os olhares dos cobiçosos ou dos carnais? Ou aquelas vestes que são discretas, são simples, mas são bem adornadas? Dentro da igreja de Sardes. Mas o Senhor está dizendo que tem alguns poucos que não se contaminaram. Alguns poucos que não prestaram a seus ouvidos para doutrinas de demônios. Até demônio tem doutrina, irmão. Mas eu só questiono a doutrina da igreja. Vai questionar a doutrina de Satanás? Ninguém questiona. Apóstolo Paulo fala em Timóteo. Estão dando ouvido à doutrina de demônios e comichões para os ouvidos. E aí dá ouvido à doutrina de demônios e depois quer pôr a doutrina de demônios dentro da igreja. Quer questionar a doutrina de demônio com a doutrina da igreja, com a doutrina de Cristo.
velho homem de vez em quando faz uma visitinha. O velho homem de vez em quando quer mostrar suas garras. Tu é crente ou não? O velho homem. Me lembrei agora de algo que aconteceu comigo. Olha meu parente, que eu nem ia contar isso, mas os irmãos sabem do meu histórico, né? Do meu passado. Há alguns poucos meses atrás, aqui no Parque São Lucas, um rapaz que faz fisiculturista, professor, maior que eu, negrão, o braço dele é minha coxa. Não tô mentindo não, irmão, é sério. Eu saí do banco do Itaú. Aí passei que eu ia pegar o carregador do celular no carro, estava acabando a bateria, para voltar para o banco. Aí sobrou uma vaga mais para frente, para perto do banco, eu puxei. Quando eu passei que eu fui pegar o carregador, eu já vi ele do outro lado da rua, encostado por cima do carro assim. Rapaz, esse camarada aí, se pegar alguém, não sobra muita coisa não. Pensei comigo, fui embora. Quando eu estou voltando, ele sai de trás do carro, ei, era um pouquinho aí. Não posso ficar bom não hoje. Aí ele me perguntou, você não é o Ivan? Falei, agora ficou ruim. Já sabe até meu nome? Falei, só eu mesmo. Irmão do Ivo? Falei, isso mesmo. Para ter certeza, né? Ela falou meu nome e o nome do meu irmão, para ter certeza que era eu. Você está lembrado de mim, não? Falei, rapaz, não faço ideia. E olha que ia ser difícil esquecer de você. Então, você tem 10 minutos para me contar uma história para você? Eu falei, rapaz, tá bom, vai, vamos postar aqui para ouvir esses 10 minutos seu aí. Esses 10 minutos ficou em mais de 1 hora. Porque ele começou a contar a história dele. Você não trabalhava lá na biqueira, lá no Vila Alpina, no Vila Bela? Eu falei, era dono da biqueira. Você não lembra que eu ia lá pegar farinha com você? Eu falei, não. É que eu era magrelo ainda, era moleque novo, magrelo, agora. Por isso que eu não te conheci. Aí ele falou, vou te contar o que aconteceu. Eu estava em casa, sem dinheiro, querendo usar droga, não tinha dinheiro. Aí veio um amigo meu e falou assim, tá afim de arrumar um dinheiro? E eu falei, pô, é fácil? É fácil. Você sabe que eu não roubo, hein? Não, não é para roubar não. É só você comprar um papel de farinha lá na biqueira, lá no Vila Bela. E tem uns policiais, amigo meu, que nós vamos lá para estourar a biqueira. Só que você não ter certeza que tem droga. Então você vai lá com a gente, você pega a droga, vê quem é que te serviu, fala onde é que ele pegou a droga e nós invadimos a boca. E assim ele fez. Chegou lá, ele pegou a droga comigo, ele falou que eu fiquei olhando para ele meio mal encarado. E ele olhou assim, pegou a droga e saiu. Quando ele saiu, foi lá no carro da viatura, lá do policial, falou, foi um fulano, cabelo enroladinho, assim. Ele que está com a droga, que era eu. Aí o policial falou, então você tem que ir lá com a gente para mostrar o cara. Não, eu não vou lá não. Se eu for lá, esse cara também foi, eu estou denunciando ele, está aguentando ele vai me matar. Tá, então fica dentro do carro você aponta quem é. Tá bom. Aí parou na porta da liteira, nossa lá. Aí o policial invadiu, parou, me pegou. É esse aqui, aí ele apontou o dedão. É esse aí, ó. Mas de dentro do carro, só que ele era negrão, por isso que eu pensava aqui. Imaginava. Só que para a cabeça dele, ele achou que eu tinha visto a cara dele. Eu sabia que era ele. E aí me levaram para a delegacia. Na delegacia ele ficou dentro da viatura do lado de fora, só que do lado de fora ele via o movimento dentro da delegacia. E ele falava que ele me via agitado, batendo boca com os polícias. Ele falou, cara, se esse cara está fazendo assim com os polícias, imagina quando ele me pegar. Não vai sobrar dele, ele vai me matar. E ele ficou apavorado comigo. E aí eu lembro desse dia que eu chamei o advogado, fizemos um acordo, eu fui para a rua, ele ganhou a droga dele, disse policial, ganhou dinheiro ainda, e ele só que ele ficou traumatizado, com medo que eu matasse ele. E ele mora aqui no São Lucas, onde eu morava. E eu não sabia. E aí ele não ficava mais na roda dos amigos, ficava sempre mais destacado, com medo que eu pudesse aparecer. E ele
foi para o interior, ficou um tempo lá, voltou. E aí ele voltou, depois de um tempo ele me viu. E aí ele me viu já cristão, servindo a Deus. Glória a Deus. Aí ele falou, não pode ser ele não, aquele cara, esse aí não, ele não. E ele saiu perguntando para as pessoas que me conheciam se era eu mesmo, o Ivan, que tinha se convertido e estava crente. Ele começou a investigar a minha vida. Ele não acreditava, não, esse cara não pode ser crente, não. Quem era esse cara? Está assim agora? Não é ele, não. Não acreditava, irmão. E ele começou a perguntar para um, perguntar para outro, e as pessoas falaram, não, agora ele é crente mesmo, já se converteu sim, ele largou aquela vida. Não, não é possível. Ele não se conformava. E ele foi me contando a história e as lágrimas dele desceram no rosto. Glória a Deus. E ele me pegava assim pelos braços, você está entendendo? Sacudejava assim, que eu balancei os ossos todos. Falei, estou entendendo, meu amigo, pode continuar a história. E ele, um negrãozão chorando no meio da rua. Então, depois de muito tempo eu te observando, vendo você, falei, realmente, parece que ele é crente. Mas eu ainda continuava no vício. E um dia eu parei e pensei, poxa, se aquele cara, o Ivan, mudou, Deus mudou a vida dele, por que ele pode mudar a minha vida? Eu vou procurar uma igreja. E aí ele entrou na Assembleia de Deus no Belém, lá em cima, no Parque São Lucas. Falou que ele entrou lá, e quando começou os louvores, dos instrumentos, a orquestra, as irmãs, ele começou a chorar, porque ele não se continha. E chorava. Aí ele falou que eu ficava com vergonha, falou, poxa, o negão dele estava muito chorando. E ele tentava, os irmãos perceberam, foram lá, levaram uns panos para ele secar o rosto, né? Os guardanapos, ele secava o rosto, quando ele tentava segurando, daqui a pouco ele parou que chorou o culto todinho. Aí fizeram apelo, ele falou, eu quero ser tocado. E aí ele chorando, falando comigo, hoje eu sou crente, sabe por quê? Por causa de você.
haverá mais preocupações, não haverá mais desespero, não haverá mais doença. Aleluia! Porque você receberá o seu novo corpo, com as suas vestes resplandecentes, e andarão com Jesus e Jesus andará com você. É promessa. Outra coisa que teremos acesso: o fruto que Eva comeu e Adão comeu resultou em expulsá-los do paraíso em um propósito. Qual era o propósito? Para que eles não comessem da árvore da vida, porque senão iria viver eternamente no pecado. Mas ao que vencer, ao que vencer, terá acesso à árvore da vida. Aquilo que foi tirado pelo pecado, se nós permanecermos firmes, será restituído lá na glória. Esse tema é muito bom. Vou ler de novo, só o tema para nós ser rápido, já deu minha hora. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Essas vestes terrenas, trata-se da vestimenta que Jesus nos vestiu com a sua morte, com o seu sangue. Mas alguns rejeitaram o sangue e se vestiram agora de vestes de imundícia de novo. Recusaram, mancharam as suas vestes com pecado. Após Jesus ter te limpado, ter te lavado no sangue dele, mas não largou do velho homem, não largou do pecado. Mas aqueles que permanecer firme andarão comigo de branco, porque são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Tem um livro para ser aberto, um não, vários. Apocalipse 19. Que João fala, relata em Apocalipse 19. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, e abriu-se o livro da vida. E aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Preserve seu nome escrito no livro da vida. Seu nome tem que estar lá, o meu tem que estar lá. Porque no dia da chamada, se o nosso nome não estiver lá, irmão, o que nos aguarda é um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E de lá não tem mais como escapar. Lá é o lugar final, lá é a eternidade, onde você vai ficar na eternidade final. Vai ficar por toda a eternidade. Escolhe. Você quer andar vestido de branco? Com uma coroa? Com diademas? Com recompensa por se manter íntegro, fiel, justo, santo na presença do Senhor? E vai andar com Ele, do lado dele, com as novas vestes, ter acesso. Aleluia! Alguém para o lago de fogo e enxofre, onde está reservado para o diabo e seus anjos, e será lançado lá também o inferno. A escolha é sua. Deus, ainda com a sua grande misericórdia, deixa nós escolher mais bem. Quem escolhe a eternidade onde vai ficar na eternidade, é você e eu. Deus, Ele só nos deu acesso para passar a eternidade com Ele ou para passar a eternidade com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre. A escolha de cada um. Por isso, nessa noite, não perca a sua oportunidade de ter o teu nome